Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário, com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Vamos ficar atentos, discutir e compreender melhor esse apagão da energia elétrica que ocorre em São Paulo e que tem sido uma coisa que está acontecendo em várias partes do país, né? É um colapso do serviço público, é uma coisa que não pode acontecer e está acontecendo, né? E muitos acreditam que essa questão deve-se à privatização desses serviços públicos. Para entender esse processo, analisar com a gente o que está acontecendo, nós convidamos uma especialista, que eu vou apresentar para vocês agora. Quero apresentar para vocês a Tamara Zambiasi. Tamara Zambiasi é doutora em Geografia pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, fez lá também o seu mestrado em Estudos Latino-Americanos e ganhou prêmios de distinção acadêmica pelo seu trabalho em Cambridge, né? Ela é membro dos grupos de pesquisa em Geografia e Conhecimento, em Geografia Política e Meio Ambiente, esse na USP, né? É membro do Comitê de Cambridge Climate Society e coeditora da Cambridge Journal of Climate Research, né? Associada também do ONDAS, Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento. Tamara, muito obrigado por se dispor a estar com a gente aqui e conversar sobre essa questão tão delicada e tão importante para todos nós. Obrigada, Silvia, agradeço o convite. É um prazer, viu? Queria começar que você nos dissesse um pouco a sua leitura. Nós estamos ainda com milhares de domicílios desligados da energia elétrica em São Paulo, depois de um temporal que foi há uma semana atrás. Como é possível ter um serviço público essencial como esse, né, que é garantir a energia elétrica para os domicílios, para os negócios, né, para o serviço público, para as ruas iluminadas, assim, um colapso desse atinge profundamente a vida na cidade, a vida de todos nós. Não acontecia dessa forma quando nós tínhamos, por exemplo, a Eletropaulo, que era pública, né? Ainda com deficiências, mas enfim. Como é que você entende esse colapso do serviço de energia elétrica, né? E a demora na sua recomposição, né? Você pode nos dar a sua opinião? Bom, Silvio, eu acho que quando a gente fala em privatização e resposta a situações extremas especificamente, e a gente pode ver isso em diversos setores, o que fica muito claro é como, após a privatização, o desmonte dessas empresas ele ocorre de forma muito rápida, né? No caso da Enel em São Paulo, para você ter uma ideia, desde 2019 teve uma diminuição na força de trabalho de 30%. É muita coisa. E aí, quando começa a acontecer essa desestruturação, a empresa se vê incapaz de tomar atitudes rápidas, necessárias em períodos de urgência, como o que aconteceu em São Paulo agora, como o que aconteceu meses atrás, como o que aconteceu em 2023. Essa não é uma característica restrita ao caso da Enel, né? A gente pode observar esse tipo de funcionamento em todas as empresas, e eu falo todas sem nenhum receio. Normalmente eu não gosto de generalizar, mas é um processo natural da privatização das empresas públicas, esse enxugamento, porque a lógica da empresa privada é a lógica do lucro, e parte desse lucro ele acaba advindo dessa diminuição dos custos, né? Então, o que é um custo para a empresa, né? Funcionários, treinamento desses funcionários, muitas vezes passam-se meses sem haver um evento extremo, então começa-se a avaliar que essa força de trabalho ela já não é mais tão necessária, e junto a isso acaba ocorrendo também o que desde a liberalização das leis trabalhistas ocorreu no Brasil, a questão da terceirização, né? Então, ao mesmo tempo que ocorre essa demissão em massa dos funcionários,
E quando a gente pensa em 30% no caso da Enel desde 2019, é muita coisa, e a gente está falando de funcionários que são treinados, que são especializados, que não são funcionários que é possível contratar no dia seguinte e já ter o mesmo nível daqueles que já estavam atuando na empresa. Também ocorre a terceirização para reposição, digamos assim, né, dessa força de trabalho. E aí, claro, com diversos tipos de treinamentos que já não estão mais, muitas vezes, sob o controle da empresa, muitas vezes a própria companhia trabalha com diferentes empresas de terceirização, então, níveis diferentes também de especialização desses funcionários, e aí a receita para o fracasso, ela está posta, né? Não tem como a empresa ter velocidade e adequação para lidar com esses eventos. Sim, mas e ficamos sem luz? Fica sem luz. Porque além dessa situação que acaba se formando nesses períodos mais críticos, a gente tem essa ideia, né? Essa ideia muito difusa que o público é ineficiente, então precisa privatizar. E aí a privatização ela pode funcionar muito bem desde que tenha uma regulação forte. O tema da regulação, quando a gente fala em privatização, ele é central, porque sempre é essa expectativa de que não tem problema privatizar serviços básicos, desde que a regulação seja eficiente. Olha, é difícil, né? Porque a gente está falando em poderes também, né? Em poderes econômicos, em conglomerados muito grandes que também estão atuando para ter a regulação da forma que melhor atenda aos interesses dessas empresas. Então, embora se venda essa ideia de que a regulação será esse porto seguro, a regulação será o porto seguro da privatização, quando a gente vê na prática o que está acontecendo agora, né? A ANEEL numa paralisia, de certa forma, um pouco... A ANEEL é o quê? A Agência Reguladora de Energia Elétrica. Quase uma paralisia, um jogo de empurra-empurra, né? Então, por um lado, o contrato diz que não, mas é o município de São Paulo que é responsável por cobrar da empresa as ações necessárias. O município de São Paulo diz não, é o governo federal, por meio da agência reguladora, e nesse impasse as coisas não acontecem. E quando acontecem, quando a agência reguladora efetivamente é capaz de atuar da forma como se espera de uma agência reguladora, que seria através muito efetivamente das multas, né? Mais efetivamente através das multas, porque é o que faz com que a empresa responda de forma mais rápida. Geralmente, quando acontece isso, a empresa não paga, então fica lá com um estoque de multas não pagas e os consumidores sem luz. É um pouco assim como a gente pode dizer, um mato sem cachorro, né? Porque quem acaba pagando o preço dessa disputa é o consumidor, que é o elo mais fraco dessa relação. Tamara, eu vou fazer uma pergunta para você. Olha só, quer dizer, eu acho que essa história da privatização, né, ela é uma doutrina praticamente, né? Quer dizer, é quase uma religião, porque ela não tem como se sustentar com a evidência dos fatos, né? Que vem lá atrás, desde a época da Margaret Thatcher, que começou essa história na Inglaterra, né? Quer dizer, que é o neoliberalismo, né? Onde o mercado precisa tomar conta do que era antes serviço público, né? Eles encontraram uma frente de expansão dos seus negócios atuando na privatização das rodovias, das ferrovias, dos serviços básicos, enfim, tudo isso, né? Mas isso foi lá atrás, quer dizer, hoje em dia nós temos, parece que um retorno ao serviço público no mundo inteiro e nós continuamos falando a mesma coisa aqui. Pois é engraçada essa discussão, porque quando a gente olha para o caso europeu, principalmente, né, a gente vê que houve nas últimas 2 décadas realmente um retorno ao público. As privatizações não funcionaram de forma geral. Quando funcionaram, foi com muito gasto público. Então, a gente tem essa ideia de que a privatização ela não depende de dinheiro público, mas ela depende, e temos, inclusive, diversos exemplos no Brasil. Se for para o setor de saneamento, assim, muito abrangente a gente encontrar essas situações onde a privatização ela só é possível porque tem investimento público financiando o privado.
E no caso da Europa, foi um pouco do que aconteceu, de muitas privatizações que funcionaram, principalmente quando a gente pensa no setor de ferrovias, uma privatização feita com muito subsídio público, né? Algumas não deram nada certo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, principalmente no setor de saneamento, foram privatizações muito fracassadas, porque esses setores essenciais, saneamento, energia elétrica, são setores que eles exigem altíssimos investimentos e com um prazo de recuperação, de retorno desses investimentos que é muito longo. Então, isso não condiz muitas vezes com a expectativa daquela companhia, daquele consórcio que está assumindo a privatização do serviço. E aí isso acaba levando a essas situações, como a gente está vendo agora, o caso da energia elétrica em São Paulo, né? Então, como que faz se a companhia está investindo em um setor que demanda muito investimento e que o retorno desse investimento vai levar muitíssimos anos, mas tem acionistas a pagar, tem ações listadas na bolsa que tem que valorizar, então se encontram essas outras formas de apresentar resultados. Então, quando a gente pensa no caso das privatizações na Europa, a parte bem-sucedida se deu muito pelo massivo investimento do Estado. Quando a gente pensa na questão da energia elétrica, agora se debateu muito essa questão de enterrar ou não a fiação, por exemplo. Bom, Londres está finalizando um projeto, está finalizando a sua rede subterrânea. Paris já tem rede subterrânea há 100 anos, mas mesmo com operadores privados, isso foi investimento público. Aí cabe a discussão, é claro, né, se é justo, se é correto, inclusive, com os cidadãos pagantes de impostos, que tenha uma empresa privada ganhando em cima daquele serviço, mas o investimento maior sendo pago pelos cofres públicos, né? Agora, sim, por favor. Então, eu estava pensando em entrar, vamos dizer assim, na sua praia, quer dizer, na ideia dos direitos à água e saneamento básico. A Sabesp acabou de ser privatizada, né? O que a gente pode esperar disso? Eu acho que o que está acontecendo hoje em São Paulo com a Enel é um pouco do retrato futuro da Sabesp, né? A Sabesp já não era uma empresa 100% pública, né? Era uma empresa pública listada na Bolsa, então tinha ali já uma governança muito voltada aos acionistas, à geração de resultados, mas ainda existia algum equilíbrio, né? Existia alguma responsabilidade pública, muitas vezes uma moral pública que em alguns momentos serviu como um balizador. Agora isso vai acabar, né? Em 2 ou 3 semanas antes da privatização da Sabesp, o Conselho aprovou uma nova política de distribuição de dividendos. Então, até então, a Sabesp cumpria uma lei estadual onde ela era obrigada a distribuir no mínimo 25% do lucro em dividendos, por ser uma empresa estatal. Então, 2 ou 3 semanas antes da privatização ocorrer, essa norma ela foi alterada no Conselho da Sabesp, porque a Sabesp tinha como norma que só distribuiria mais do que o mínimo de dividendos caso alcançasse a universalização. Agora, a nova norma é um escalonamento do pagamento de dividendos até 2030, chegando a 100% do pagamento de dividendos a partir do lucro. Bom, se antes a Sabesp retinha 75% do lucro e transformava isso em investimento, a tendência é que o investimento vai cair ano a ano, assim como o que já vem acontecendo, inclusive nos últimos anos, demissão de funcionários, diminuição de tempo de treinamento dos funcionários da Sabesp e assim por diante. É um desmonte e é um desmonte pensado, arquitetado e planejado. Então, vamos falar desse pensado, arquitetado e planejado, porque é muito importante entender isso, né? Quando você tem no aparelho do Estado, no governo, né, os agentes da privatização, aqueles que estão lá para repassar para o setor privado os bens públicos, né, existe uma preparação, né? Quer dizer, você tem demissões em massa, por exemplo, antes da privatização, reajustes de preços, enfim, quer dizer,
um acerto com o poder público em relação a dívidas passadas. Quer dizer, tem uma preparação aí, não tem? Tem. Hoje mesmo a Sabesp emitiu um aviso aos acionistas dizendo que tinha realizado um acordo para que o governo realizasse o pagamento de algumas precatórias no valor de 700 milhões ou qualquer coisa assim. E assim, algo que foi muito bem resolvido, né, antes da privatização, e esse movimento a gente vê, inclusive, pelas pessoas que estão ocupando os atuais cargos, né? Então, por exemplo, a secretária, eu não posso confirmar que a secretária ai, desculpa, Silvia, eu não sei muito, não me lembro agora exatamente, mas a Samanta, ela foi secretária do Estado e participou da privatização, do processo de privatização da Sabesp. E Samanta Souza, se eu não me engano. E ontem, eu acho, ou hoje, eu vi que ela tinha acabado de assumir o cargo de Relações Institucionais na Sabesp. Então, acaba, inclusive, assim, passando uma ideia muito errada, se não é a ideia que o governo quer passar, né, de que a privatização ela não é feita nem por ideologia, nem por interesses quaisquer que não sejam públicos, porque quando a gente começa a ver como que se dá essa movimentação pré e pós privatização, a gente começa a entender que os atores eles são os mesmos e eles pertencem a um círculo muito fechado e definido, né, provavelmente, inclusive, para garantir que todas as condições sejam garantidas ali nesse processo, né, por parte dos interesses maiores, que não os da população. Você sabe que anos atrás eu fiz um artigo no Diário de São Paulo, ainda tinha esse jornal, né? Quer dizer, em que eu falava predadores à solta, dizendo sobre a privatização da água, né? E a associação caiu em cima de mim, a Associação das Empresas, né? Eu tive a pachorra de levantar os nomes do conselho dessas entidades reguladoras, e é uma porta giratória, né? Quer dizer, você sai do setor privado, vai para o setor público, defender o interesse do setor privado. Não tem regulação para isso? Tem um debate muito interessante na academia, que é quem regula os reguladores. Então, quando a gente começa a pensar em como que se dão esses sistemas, né, a gente vê que a ideia de ter, vamos privatizar, mas vamos regular, e isso vai garantir que o serviço seja eficiente, ela é muito boa. O problema é que, normalmente, é um grupo muito pequeno, muito elitizado, que toma conta desse aparelho. Então, quando a gente pensa no caso das agências reguladoras, é muito comum de ver... como você mencionou, alguém que era de um conselho de administração de uma empresa mesmo elétrica ou de saneamento e que passa a ser presidente da empresa reguladora e depois volta para o privado, já carregando inclusive todo o know-how e o conhecimento que adquiriu nesse período atuando no público. Então, esse jogo começa a ficar muito desigual. E tem um ponto também que eu acho que acaba... sendo muito importante nessa relação, é que a gente não se dá conta que nessas relações, quando a gente pensa como será agora, por exemplo, no caso da Sabesp privatizada e a Agência Reguladora do Estado, né, a Arcesp, quem regula, é uma questão muito complicada, porque antes a gente falava de uma empresa que, como eu falei, bem ou mal, ainda tinha suas ações listadas na Bolsa, não era totalmente pública, mas ainda existia um controle público ali. Agora, a gente está falando de uma empresa que pode colocar muito dinheiro num departamento específico para atuar sobre a agência. Muitas vezes há situações onde essas empresas, principalmente de infraestrutura, elas atuam de forma agressiva, ameaçadora, e aí a gente está falando de empresas com muito dinheiro, tratando sobre funcionários que são concursados, que são assalariados, que não vão ter como responder sozinhos e enfrentar uma corporação. Então, a ideia da regulação ela é muito boa, mas e aí eu volto para a pergunta inicial, né? Quem regula esses reguladores? Então, ela não é uma solução infalível. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, tá bom? Certo.
tem aquela discussão, o que é melhor? Ser empresa pública ou ser empresa privada para prestar um serviço público, né? E quem quer privatizar sempre acusa o Estado de ineficiência, de corrupção, de perda de dinheiro, enfim. Como é que é essa discussão para você, hein? Eu acho uma discussão injusta, porque a gente escuta muito, né? No caso de São Paulo, agora em abril, após os temporais de abril, foi aprovada toque de caixa uma lei que flexibilizou a questão das podas, né? Das podas de árvore, porque um dos problemas que a Enel apresentava era que, as árvores eram as culpadas pela falta de energia na cidade. E aí foi a toque de caixa aprovar essa flexibilização a ponto que hoje, para que se possa fazer uma poda, basta um laudo de um técnico particular e tá tudo certo. Assim, o nível de exigência caiu muito. E daí, qual foi a justificativa? Porque quando a gente pede para a prefeitura, demora muito. Demora porque eles têm muitas exigências técnicas, não tem pessoal suficiente para atender. Bom, resolveria como? Fortalecendo equipamento público, né? Contratando mais profissionais, prestando o serviço público. Prestar o serviço público custa dinheiro. Então não vamos gastar esse dinheiro, aí a gente volta para o início da entrevista, né? Vamos sucatear, vamos criar o problema para vender a solução. No fim, a lógica acaba sendo um pouco sempre essa, né? E é o que a gente está vendo agora em São Paulo. O caso das podas que foram feitas nos últimos meses são podas que acabaram piorando a situação, porque podas feitas de qualquer forma, com laudos viciados, sem controle nenhum do público, apenas, imaginou, o interessado dizendo, não, eu tenho um laudo aqui dizendo que eu posso fazer essa poda desse jeito. Então, eu acho que é uma discussão muito injusta, porque a gente tem essa pressão para diminuir o gasto público, para diminuir o serviço público, mas aí, quando diminui, então não funciona, aí tem que privatizar. Então, Só falta difícil, querer né? arrancar todas as árvores da cidade de São Paulo para evitar esse problema, né? Só falta, né? Não duvidaria. Então, mas olha, a Câmara, o que é correspondente à Câmara de Vereadores de Paris, quando a água foi reestatizada, não é? Quer dizer, eles fizeram uma avaliação dizendo assim: é incompatível a prestação de um serviço público por uma empresa privada. A empresa privada olha o seu interesse imediato, o lucro, e a empresa pública tem o dever de prestar um bom serviço público, né? Isso aqui não chegou até o Brasil, né? Não, e acho que o Brasil está indo na contramão, né? Porque a agenda política desde 2016 é uma agenda neoliberal de desmonte do público, pró-privatização em todos os setores estratégicos. E isso, é claro, não é um movimento isolado, não é algo que nasce espontaneamente no Brasil, né? A gente vê, olhando as redes globais financeiras, também existe uma necessidade de novos mercados para o capital. Então, por exemplo, em 2018, o Banco Mundial lançou um relatório falando sobre a necessidade de atingir os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí, entre eles, o ODS 6, que é saneamento para todos. E aí, o relatório se chamava de bilhões para trilhões. Esse é o custo necessário para que todo mundo tenha acesso ao saneamento e os estados não vão poder arcar com esse custo. Precisamos transformar o ambiente mais favorável para a entrada do capital privado. E aí, olha que engraçado, né? A gente estava falando agora que está ocorrendo um processo de remunicipalização, reestatização dos serviços na Europa, e aí, de uma hora para outra, começa um movimento de que não, mas olha, temos que garantir esses serviços públicos nos países em desenvolvimento, no sul global. E aí essas redes se transportam para cá, porque começa a haver esse ambiente favorável para investimentos privados. Então, isso se dá
por mudanças de legislação, por exemplo, e a gente no saneamento aqui no Brasil isso fica muito evidente com a alteração do marco legal do saneamento que aconteceu em 2018, facilitando melhorando esse ambiente para o setor privado, e assim como com essa, às vezes, a própria narrativa, que, olha, nada funciona. Temos tido aqui no Brasil uma discussão seríssima sobre o saneamento, de como temos baixíssimos níveis de coleta e tratamento de esgoto, baixíssimos níveis de acesso à água, e aí trazem aqueles números do norte do país. Bom, mas quando a gente olha para o norte, Manaus é uma cidade que tem saneamento privado há 20 anos, e nunca teve uma melhora no índice. Mas a narrativa, ela faz as pessoas acreditarem nisso, então ela entra no debate público. E aí fica muito difícil lutar contra essas forças, porque a gente está falando de forças institucionais, forças culturais, que estão todas ali, né, fazendo palco para criar esse movimento favorável, a ponto de que 2 ou 3 anos atrás o Valor Econômico trouxe uma matéria que eu nunca me esqueço e que se chamava assim, Saneamento, a nova fronteira do capital. Então, é isso mesmo, né? Quer dizer, eu fico pensando, quando você fala assim, dos envolvimentos dos poderes, né? De que, de fato, quer dizer, a ANEEL, no caso, a Sabesp, são os operadores responsáveis. Mas quem operou o processo de privatização, né, foi o governo. Né? No caso da ANEEL, por exemplo, você me corrige se eu estou errado, quer dizer, a nomeação foi feita pelo governo anterior, do Bolsonaro, dos controles, né? Nessa onda da privatização, né? Já pensando na privatização, né? E se você não tiver senadores, se você não tiver deputados, se você não tiver uma estrutura de poder apoiando esse processo, ele não acontece. Então, nós não podemos responsabilizar só a Sabesp ou a ANEEL, né? Tem aí um negócio para acertar, não é? Exatamente, isso é uma agenda política. A privatização, ela é uma agenda política, ela é um projeto político. Aqui no Brasil, a gente está vivendo esse projeto desde o golpe da Dilma até agora, né? Esse projeto, ele não foi escondido, um projeto aberto. Aqui em São Paulo, com o governador atual, o Tarcísio, ele, desde o primeiro dia, ele deixou muito claro que a intenção dele era privatizar todos os serviços possíveis, é uma questão ideológica. O que eu notei na minha pesquisa é que quando a gente fala, porque tem níveis, né, de análise, quando a gente olha para por que esse fetiche pela privatização, né, porque muitas vezes parece um fetiche, a gente nem consegue entender de forma mais racional toda essa motivação. E aí a gente começa a ver vários níveis, assim, desde níveis de pessoas que estão muito comprometidas e que estão inseridas em mecanismos, como agora mesmo estava mencionando, mecanismos globais e que eles atuam de diversas formas, seja por think tanks, seja por lobby mesmo, muitas vezes, né, não explicitamente, porque no Brasil não é permitido, mas que estão aqui, estão atuando, estão convivendo com essas pessoas, pagando jantares, promovendo situações, promovendo eventos, muitas vezes, eventos de negócios, e que estão pautando a agenda. Isso também acontece por um outro nível, que é dessas organizações que se dizem quase filantrópicas, mas que são a favor da água, a favor dos serviços. E quando a gente começa a ver quem patrocina essas instituições, quem patrocina essas organizações, Coca-Cola, muito interessada na questão da água, por exemplo, as empresas privadas de saneamento. Então, a gente começa a ver que existe todo um aparato que está agindo em diversos níveis. Então, a gente, embora seja um projeto político, ele se realize no plano político, ele também está acontecendo em diversas outras esferas. E aí, quando a gente vai descendo esse nível de análise, a gente começa a ver que, quando a gente fala ali na ponta, sabe, muitas vezes fala com o vereador, fala até com o prefeito de uma cidade menor, esse discurso ele é simplesmente reproduzido.
muitas vezes a pessoa chega num ponto onde esse discurso é tão homogêneo, ele é tão dominante, que esse tomador de decisão ele só abraça aquela ideia e ele não consegue pensar em outra forma de resolver o problema público que não seja pela privatização. Então é um pouco difícil, porque a gente fala inclusive nessa dominância narrativa, né, discursiva. Tamara, eu vou fazer uma pergunta, depois nós vamos fazer um segundo intervalo, tá bom? Tá. Eu andei observando, nesse período que você faz referência, da partir de 2016 tal, que uma boa parte daquilo que foi privatizado, né, foi comprado por empresas estrangeiras. Quer dizer, é um ataque internacional ao serviço público nesse sul global, e particularmente no Brasil, ou não? Você aguarda aí, vamos fazer um intervalo, você já responde. Então, estamos sofrendo um ataque do capital internacional. A Enel, por exemplo, é controlada pelo governo italiano, né? Eu nem sei se eu chamo de ataque, eu acho que a gente vive uma situação, no caso brasileiro, uma situação que a gente viveu desde que Brasil é Brasil, né? Que é essa exploração dos recursos para benefício que não é nosso, né? Então, eu tenho pensado muito nessa questão, Silvio, como um neoextrativismo, né? A ideia de que o Brasil, por muito tempo, América Latina, né? E o Brasil, muito tempo, viveu nesse tipo de economia que se desenvolve na exportação do minério, na exploração da madeira, na exploração da terra, e isso é exportado e vira lucro, e empresas de fora acabam se beneficiando desse cenário. Hoje, o que a gente vê, principalmente nos últimos 20, 30 anos, e aí isso acaba se materializando nessa conjuntura atual de financiarização, né, do mercado financeiro tomando conta de tudo, a lógica financeira tomando conta de tudo, hoje a gente vê, às vezes, nem é a exportação do produto per se, às vezes não é nem a exportação do minério. Ou, eu sempre brinco, eu tenho olhado muito a questão da água como esse extrativismo mesmo, né? Não estamos exportando água, mas estamos super explorando um recurso e exportando lucro. Porque quando a gente olha para as empresas do saneamento, por exemplo, 40% dos atores são investidores do exterior, são fundos de investimento. Esse dinheiro ele não fica aqui. Ele é uma super exploração do recurso natural que está sendo exportada. Então, eu acho que a ideia ela é muito mais no sentido de que, bom, existe uma oportunidade. E aí, esse capital muito bem organizado, ele não apenas ele amplia essa capacidade, mas ele se apropria imediatamente, assim que ela surge. Então, mas olha, eu primeiro queria entender um pouco se nós estamos continuando remando contra a maré, no sentido de fazer sempre grandes projetos, Itaipu e não sei o que mais, quando é possível fazer coisas menores, mais regionais, mais territorializadas. No caso, por exemplo, do saneamento básico, é o governo municipal que tem que operar isso aí no seu território, né? Qual é a necessidade de ter grandes operadoras? É possível pensar em pequenas unidades produtivas, de usinas de geração de energia, de processamento de saneamento, que permitam, vamos dizer assim, nacionalizar o processo e garantir um controle sobre ele? Sem dúvidas. E acho que quando a gente pensa no que é o futuro diante das mudanças climáticas, é essencial, inclusive, porque esse modelo de grandes infraestruturas, ele não cabe mais. É um modelo muito baseado nesse paradigma moderno. Todo o nosso sistema hoje, né, como ele é hoje, elétrico e de saneamento, ele foi concebido durante a ditadura militar, num contexto extremamente autoritário, centralizado, dessas grandes infraestruturas, mas que quando a gente pensa no futuro e olha em como a gente vai ter que se adaptar às cidades, ele não cabe, ele não funciona. Ele não funcionou historicamente para o país. Quando a gente pensa na questão da disponibilidade de água e a gente olha para o semiárido, que é uma região que sempre sofreu de seca, onde teve grandes intervenções hidráulicas,
não funcionou. E o que funcionou muito bem foram as cisternas, que era nível local, nível familiar, né? Que inclusive deu autonomia financeira para muitas famílias. Então, esse modelo de grandes infraestruturas, eu acho que ele não responde mais às necessidades, e a gente tem visto pequenos focos de resistência surgindo por aí. Na Europa, isso começou de forma muito forte, após as remunicipalizações, a sociedade civil tomando conta desses serviços, muitas vezes. Na Espanha, que tem um problema seríssimo de água, de escassez de água, a sociedade civil tem tomado o poder mesmo sobre esses serviços em algumas comunidades. Mesmo aqui no Brasil, eu estava lendo esses dias sobre um caso no Rio de Janeiro, onde uma comunidade sem nenhuma infraestrutura de saneamento desenvolveu, junto a uma universidade do estado, todo um processo de biocompostagem do esgoto. Mas é a sociedade civil se organizando e olhando para as questões locais. E como você bem mencionou, muitas dessas questões, e mesmo quando a gente pensa no caso de São Paulo, da energia elétrica, ou no caso do saneamento, elas são de titularidade do município e devem ser resolvidas de forma local. Até porque, voltando um pouco ao que eu falei no início, quando a gente pensa em mudanças climáticas e em adaptação das cidades, o nível de atuação em cidades, né? Não é nível estado e não é nível Brasil. O efeito das mudanças ele se dá a nível local. Então é ali que tem que ser, ali que tem que começar essa mudança. Mas o controle não vem do nível local, né? Vem? Bom, aí é complicado, né? No Brasil, a gente tem diversas formas de visões desse controle, e inclusive de acesso ao financiamento para que se execute esses serviços. Então, a forma como é posta hoje, ela é extremamente complexa. Eu sou uma grande defensora da municipalidade, mas eu sei que também não é tão simples a implementação. Agora, uma coisa que eu notei nos meus estudos nos últimos anos, principalmente nos últimos meses em que eu estive no Brasil para fazer coleta de dados, é que os municípios, eles muitas vezes carecem de treinamento, de acesso às fontes. Não é que falte, muitas vezes não falta o recurso, muitas vezes falta o corpo institucional que consiga acessar esse recurso. E aí a gente volta para o que estava falando lá atrás, né, da necessidade de fortalecimento do serviço público, porque não há como exigir que um município consiga acessar financiamentos, consiga fazer bons projetos, se ele está lá amarrado dentro daquelas, né, dos seus tetos de gasto ali municipais, dentro dessa lógica de redução de despesas, que na verdade ela acaba sendo apenas uma transferência de renda para o topo, né? Pois é, você sabe, uma coisa que me impressiona é que a partir desses anos 80 para frente, né, as prefeituras foram se desarmando em relação à sua capacidade de planejamento e fiscalização, né? Até para planejar um projeto, eles querem contratar consultoria privada, porque já não tem mais, né, a sua própria estrutura. Você não tem como controlar, por exemplo, a planilha de custo do transporte, você não, enfim, quer dizer, não é preciso pensar que a administração pública precisa ser pressionada de alguma maneira para criar os seus controles e seu planejamento? Sim, absolutamente. Esse é um tema interessante, porque a gente parte de uma ideia de que vem junto com essa consultoria, de que é a governança, né? Essa palavra anda muito junto da consultoria, governança, eficiência. E aí, de novo, quando a gente para fazer essas comparações, né? O que é governança na Europa, o que é governança no sul global, no Brasil, na América Latina, nos países em desenvolvimento, a gente vê que são ideias muito diferentes sobre eficiência, sobre serviço público. E aí volta um pouco essa análise, né, mas por que temos essa ideia tão diferente? Por que aqui a gente pensa que uma boa gestão é uma gestão feita por consultoria, né? Mas isso mais uma vez, assim, é um projeto que ele é construído. A governança no Brasil, na América Latina, ela é uma governança que ela vem construída nos anos 90, 80, 90, com base na prerrogativa do Banco Mundial e do FMI.
É dali que vem como deve ser, como os serviços públicos devem ser geridos. E a partir disso, a gente acaba desenvolvendo uma série de mecanismos institucionais que vão reforçando essas lógicas, em vez de pensarmos nas lógicas que funcionem para a gente, né? Mas essa bolha é bem difícil de estourar, infelizmente. Você sabe que há uns anos atrás, a revista The Economist, ela falou assim, olha, esse neoliberalismo a gente não reconhece como parte da nossa doutrina. Nós somos liberais. E na defesa do liberalismo se defende também o direito pessoal e individual das pessoas, que não está sendo respeitado pelo neoliberalismo, né? Deixou de ser neoliberalismo isso? Olha, tem uma linha tênue aí, né? Mas eu acho que parte desse discurso da The Economist também parte do ponto onde, quando a gente pensa em o que é o liberalismo, a gente está também pensando em indivíduos, né? Diferente um pouco quando a gente aplica a ideia do neoliberalismo, a gente parte para um outro nível de análise, que são instituições, né? Onde, como eu estava falando anteriormente, da governança, antes, quando a gente pensa numa governança na busca da eficiência do serviço público na Europa, a gente fala de sociedade civil, de governo, de instituições, e existe um certo equilíbrio ali, mais fácil de se alcançar ou de se manter, ainda que por um período curto. Agora, quando a gente traz essa ideia para cá, a sociedade civil ela some, o indivíduo some, e o que toma conta é o mercado, é a instituição privada, e a gente passa a operar na lógica privada, como se essa fosse a lógica da eficiência, como se essa fosse a lógica do que se traduz, né, no serviço que funciona. Então, eu acho que é uma linha muito tênue pensar em liberalismo e neoliberalismo a partir da The Economist, mas eu acho que eu entendo de onde vem essa ideia, porque nos países em desenvolvimento, essa lógica de mercado ela acaba acontecendo de forma muito mais desenfreada, desregulamentada, muito mais agressiva e violenta. É o pasto predatório das grandes corporações internacionais, né? Uau! Vamos imaginar o seguinte, vamos olhar para frente, quer dizer, nós estamos assim com o governo federal, o governo estadual e o governo municipal em São Paulo, nesse momento, dizendo nós vamos botar a ANEEL para fora, porque ela não está cumprindo com os compromissos. Tem que responder, porque agora entrou numa crise mega, né? Quer dizer, na ideia de que ela saia de fato, qual seria o melhor desenho, né, para recompor esse serviço? Olha, Silvio, eu parto sempre do princípio que serviço público, principalmente serviço essencial, tem que ser prestado pelo setor público. E o Brasil tem capacidade para isso. É um país que tem tanto capacidade financeira quanto capacidade técnica. A gente tem empresas públicas que são líder de setor, assim, impressionante. A Sabesp, volto para o caso da Sabesp, era a quarta maior empresa de saneamento no mundo. Benchmark, assim, a Sabesp estava ditando a tendência do setor. Né? Quando a gente pensa mesmo outras empresas públicas brasileiras, Petrobras, enfim, temos muitos exemplos de como o país é um país capaz de ter bons serviços públicos de ponta, que sirvam como, inclusive, balizadores do mercado. Quando a gente olha para São Paulo, especificamente, essa é uma realidade ainda mais impressionante, né? Pelo tamanho da economia do Estado. Assim, quando a gente pensa, o orçamento da Prefeitura de São Paulo é maior que o orçamento de muitos estados do Nordeste. Recentemente, eu estava escutando uma entrevista com a Haddad falando sobre a questão da dívida do município, né, com a União, e que tinha sido quitada. E isso dá em torno de 3 bilhões por ano de economia aos cofres da cidade de São Paulo. E o que está sendo feito com esse dinheiro? Foi quitada agora, 3 bilhões de economia ao ano. Então, eu sempre penso que a ideia do serviço público essencial, ela tem que voltar a ser pública. É uma ideia pública, é serviço público, e o Estado ele tem que ser protagonista. A ideia de que o Estado não pode gastar, de que o Estado tem que gerar lucro, é uma ideia muito distorcida.
né? Porque a lógica do Estado não é a lógica de uma empresa. Nem pode, assim como muitas vezes fazem aquela comparação que eu acho extremamente infeliz, que a lógica da empresa, do Estado tem que ser a lógica da família, não gasta mais. Bom, às vezes a família gasta mais, sim, às vezes precisa gastar mais e se endividar para botar um filho na universidade, às vezes é necessário, às vezes é passar períodos de aperto para poder garantir o supermercado. Depois vai andando, às vezes fica mais apertado, às vezes é mais tranquilo, mas assim, é muito. A questão ela é colocada de uma forma muito simplista, né? Não pode gastar, não pode ter dívida. E aí, quando não tem dívida, faz o que com esse dinheiro, né? Parece que a Prefeitura de São Paulo, nos últimos 2 anos, nunca contratou tanta consultoria e prestação de serviços sem licitação. Então, capacidade tem, né? Eu acho que a ideia, e acho que essa crise deveria servir para isso, é de voltar a ter um debate da necessidade do setor público de assumir e fortalecer esses serviços, e lembrar que são serviços para a população, e, portanto, eles não têm que estar dentro da lógica de lucro, eles têm que ser bons, eles têm que ser eficientes, eles têm que atender a todos. O lucro, se ele vier, bom, que fique para o Estado e que possa investir em outras áreas, mas essa não deve ser a razão de ser. Pois é, mas olha, eu acho que é exatamente o contrário, né? Quer dizer, você tem razão, mas a realidade. Eu tenho informações, por exemplo, que várias das privatizações que foram feitas nos últimos anos receberam financiamento do BNDES para fazer isso, né? Quer dizer, dinheiro público para comprar que depois você não repassa, você não paga para o BNDES. Como é que é isso? Exato. O caso do saneamento do Rio de Janeiro, ele é emblemático nesse sentido, né? Porque foram 4 lotes que foram leiloados, todos eles com 90% de financiamento via BNDES. Então, aí a gente volta para aquele documento que eu mencionei do Banco Mundial, dizendo, olha, precisamos facilitar o investimento privado porque os estados não têm capacidade de financiar. Mas aí, quando o privado vai assumir, ele assume com o financiamento público, que é subsidiado, que parte de quem tá pagando esse financiamento somos nós, somos consumidores, que estamos pagando os impostos das mais diversas formas, seja imposto de renda, seja por imposto indireto. Então, essa ideia da privatização, ela acaba, assim, às vezes a gente olha e pensa assim, é uma piada, né, de muito mau gosto, porque a ideia de que tem a participação do capital privado, mas a participação do capital privado ela só acontece na distribuição dos dividendos, ela não acontece no investimento. O mesmo caso a gente pode ver, por exemplo, no caso da Sabesp. Eu volto para o caso da Sabesp porque é onde eu domino, meu campinho. Mas, por exemplo, a Sabesp, que era uma empresa pública listada na Bolsa, recebeu, até agora, muito financiamento de bancos multilaterais com juros subsidiados. Aumentava essa margem de lucro que era repassada aos acionistas. Então, é sempre essa lógica, né? O capital privado ele não sobrevive sem o subsídio do público. O problema é que, nessa lógica, a gente está sempre e cada vez mais aumentando essa concentração de renda. Eu tinha um professor de economia que sempre me dizia que eu tinha que lembrar que a economia é um sistema fechado e que se para um ter mais, alguém vai ter que ter menos. Então... É isso. Nós vamos fazer um último intervalo e já voltamos. Tamara, e a questão da justiça, hein, quando a gente fala disso? Porque agora, por exemplo, tem uma associação de restaurantes, bares e hotéis, assim, que falou, olha, esse apagão gerou um prejuízo e nós queremos que a ANEEL pague, né? Quer dizer, como é que fica essas pendências judiciais? Elas são resolvidas? Você fez uma menção a uma dívida da ANEEL que não foi paga, né? Como é isso? Então, eu ia mesmo mencionar isso. Olha, eu estava aqui olhando alguns números antes da nossa entrevista, só para você ter uma ideia, né? 2023, a Enel teve um lucro de 1,3 bilhões. E aí, diversas dívidas junto à agência reguladora juntam 165 milhões de reais de dívidas não pagas.
Tem algum movimento, algum mecanismo que faça, que capture esse lucro e obrigue a pagar a dívida? Não tem, né? Não tem. Ela continua fazendo os lucros, continua distribuindo seus dividendos, continua mandando seus dividendos para a Europa, sem nenhuma restrição para isso. E essa questão da justiça, ela tem um outro lado que eu acho bastante perverso, que e não desmerecendo a Associação dos Restaurantes, até estão certíssimos e devem fazer o que estão fazendo, e espero que consigam todas as restituições necessárias, porque pagam por esse serviço, mas é o fato de que o consumidor na área mais periférica, ou com menos acesso, ou com menos estrutura, ou com menos informação, provavelmente não vai ter ressarcimento algum. Pode ter tido perdido comida, perdido a geladeira que queimou, né, diversas outras questões que acabam atrapalhando o dia a dia e causando prejuízos, e que eu não tenho certeza se eles serão amparados de alguma forma, porque muitas vezes nem sabem que têm acesso a esse direito. Então, essa justiça, eu acho que, infelizmente, ela não existe. Pode existir de forma parcial para alguns grupos que vão conseguir acessar os seus direitos, pode ser que nunca recebam, pode ser que tenham o seu direito garantido, mas que não recebam, e vai ter uma parcela enorme da população que vai simplesmente ter que arcar com esse prejuízo. É só lembrar de Mariana e Brumadinho, né? Quer dizer, que são coisas que ainda estão pendentes e o pessoal não recebeu nem indenização disso aí. Exatamente, e muitas vezes são responsabilizados por morar em áreas que são de risco, ou por não ter a instalação. A culpa é deles. A culpa, exatamente, a culpa é deles. Então, eu sou um pouco cética, Silvio, em relação à justiça. Eu acho que ainda vai sair daqui com os bolsos bem cheios. Então, mas olha, eu acho que a gente devia ampliar um pouquinho mais esse horizonte, né? No sentido de que os municípios brasileiros, na verdade, né, eles têm dentro de si o estado máximo e o estado mínimo. Uhum. Né? O estado máximo é a prestação dos serviços para os bairros ricos, né? E o estado mínimo é para todo mundo que não é do bairro rico, né? Quer dizer, o saneamento tem integralmente, os serviços de manutenção da cidade, a segurança pública e tudo mais, né? Quer dizer, se nós pensarmos que esses serviços têm que ter vamos dizer assim, um caráter universal, pegar todo mundo, agora, por exemplo, está se falando que o enterramento dos fios deve começar pelas áreas mais críticas onde ocorreu o apagão. Não é o bairro rico. Uhum. Né? Você acha que essa política vai ser seguida? Então, aí começa um outro... Aí tem um outro elemento que é interessante quando a gente pensa sobre quem está incluído na área de prestação de serviço, né? Porque no saneamento, por exemplo, é muito comum a gente ver assim, São Paulo é 99% universalizado. E aí, quando a gente vai ver, nossa, tem um monte de comunidades ali que não tem acesso à água nem a esgoto, e que é muito mais do que 1%. Mas que cálculo é esse? Porque o cálculo não, estamos falando apenas das áreas regularizadas. Então, as áreas que não são regularizadas, elas não entram na conta e não entram na responsabilidade de ninguém. Estava lendo sobre o caso dos apagões no Rio de Janeiro, que tem acontecido com alguma frequência. E a empresa concessionária do Rio de Janeiro tem dito, olha, o problema é que a nossa rede ela é pensada para um número de clientes, mas tem um monte de gato e ligações clandestinas que sobrecarrega, e por isso que a gente está tendo apagão. Então, a culpa do apagão é de quem foi lá e botou o seu gato, porque mora numa área irregular e que a empresa não tem obrigatoriedade de atender. Então, essa ideia do estado mínimo e estado máximo, ela é muito evidente, né? Porque a gente começa a ver que a lógica ela só opera efetivamente onde tem algum impacto. Na crise hídrica de 2014, e agora eu vou voltar ali um pouquinho atrás, mas porque ali foi uma situação muito, muito evidente de como essa lógica funcionou. A Sabesp continuou cobrando a conta diversos usuários de água na cidade de São Paulo sem entregar água porque simplesmente tinham diminuído a pressão
nos canos. Então, a água não chegava até as comunidades mais afastadas, mas os consumidores pagavam. Já nas áreas centrais, mais próximas dos reservatórios, normal, inclusive com armazenamentos, prédios nos jardins, higienópolis, todos com armazenamento próprio de água e tudo mais. E ainda ganhando desconto porque estavam consumindo menos, né? Então, essa lógica, ela é muito perversa, porque ela acaba, não é apenas a lógica do Estado mínimo e máximo dentro do mesmo Estado, mas do não Estado, né, absoluto, mas 100% mercado, né? O mercado atuando onde o Estado não está, mas atuando só para ganhar, né? Tamara, olha, o tempo passou, a conversa estava muito boa, né? Mas agora nós já batemos no nosso teto, né? Eu acho que essa discussão tem que continuar, é importante que todo mundo esteja informado sobre como é que por trás a gente percebe as origens e a possibilidade de solução das crises, né? O cenário não está bom, a gente está vendo isso, né? O apagão está aí, as privatizações estão aí, né? Mas nós vamos fazer o nosso trabalho, nós vamos continuar debatendo as alternativas e fazendo críticas políticas. Então, eu quero agradecer muito a Tamara por estar com a gente aqui, né? Tamara Zambiase, né? E agradecer também a você que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Muito obrigado.